Acredito que o Instituto ele está associado a dois fatores, a dois pilares. O primeiro deles é a experimentação artística e o segundo é essa proximidade com a comunidade artística local. O Instituto ele sempre foi um lugar de experimentação artística desde a década de 70. Na década de 70 aconteceram vários eventos que se tornaram importantes para a própria história da arte local em Salvador, como por exemplo as Jornadas de Cinema da Bahia, na década de 70, em que aconteceram diversas projeções de filme, mas também oficinas formativas. E isso colaborou com a emergência de diversos cineastas da cena local. Então isso remete também a um período que foi muito duro na história do Brasil, que foi a ditadura militar. Então, o Instituto, desde aquele período, ele já tinha essa proximidade muito forte com a cena artística, como um lugar ao qual os artistas teriam liberdade de criação, liberdade de contato com outros artistas. Já um pouco mais tarde, no final da década de 90, no início dos anos 2000, acontece uma série de exposições de artes visuais que possibilitam que toda a cena local de Salvador pudesse ter acesso a obras de artistas internacionais, sobretudo de artistas alemães. Essas exposições formam toda uma geração de artistas que se tornam importantes dentro da história da arte baiana também. Nesse período acontece, por exemplo, uma performance histórica do Arisson Heráclito no início dos anos 2000, que é a Transmutação da Carne, que se torna um trabalho histórico que aconteceu na Galeria do Goethe. Mais recentemente, a fundação da Vila Sul também se torna um marco dentro dessa história que o Goethe tem de experimentação artística. A residência ela é criada em 2016 com esse foco de pensar as relações do Sul global, trazendo artistas internacionais e, consequentemente, colocando Salvador dentro desse mapa de se pensar as relações entre arte, entre questões coloniais, questões históricas, questões da memória, questões do Sul global. Então, eu acredito que essa é uma primeira imagem que se associa com o Instituto, que é a imagem de um lugar em que a experimentação artística ela é incentivada, ela é basilar. E o segundo aspecto é justamente essa interação com a comunidade. Acho que pelo próprio primeiro fator de ser um lugar que possibilita que a arte tenha liberdade criativa, o Instituto se tornou também uma casa onde as pessoas recorrem para ter acesso a bens culturais, não só de artes visuais, mas também de cinema, de teatro, de dança. E essa interação com a comunidade se intensifica ao longo desses anos, que eu acredito que tem começa a haver uma política também de uma tentativa de que essa efervescência da década de 70 ela volte ou ela continue mais ativamente agora nos anos 2000. Então, eu acredito que esses são dois pilares. Recentemente, há uma série de exposições pensando as artes visuais que colocam em tangência a produção desses artistas internacionais com a produção dos artistas locais. Então, isso retoma um pouco esse espírito do experimentalismo, das conexões, dos intercâmbios estéticos que aconteciam lá na gênese do Instituto. Então, essas exposições também recolocam o Instituto no mapa das artes visuais de Salvador. Eu analiso que o Instituto, quando começou a discutir essa questão do Sul global, isso se tornou um assunto muito caro, né, para o Instituto. E, consequentemente, isso também é uma forma de se mostrar aberto às discussões que estão acontecendo na sociedade. Essa é uma questão que tem sido colocada por muitos intelectuais, pesquisadores, artistas, que é entender qual o papel do Sul global dentro dessa formação desse mundo contemporâneo. E é um papel ao qual a gente sabe que é muito importante, mas que foi subalternizado ao longo da história. Então, quando artistas de outros locais
de outras regiões que estão em determinadas posições do sul global ou que estão afinadas com aquilo que a gente pode pensar como sul global vem a Salvador, isso com certeza é algo muito profícuo e que eu considero que ao longo dos anos ainda vai ser uma discussão que vai estar aí muito em voga, muito efervescente ainda. Então eu acredito que ao intensificar os trabalhos da residência, tendo esse perfil de trazer essas discussões para dentro do Instituto, isso vai ser algo muito interessante de ser visto nos próximos anos. Então eu considero que justamente por esse passado de abertura, de conversa, de diálogo, o futuro é justamente pensar essas relações mais próximas e essa abertura, essas dialogias entre a comunidade e o que o Instituto propõe enquanto política. A gente sabe que a missão do Instituto é levar a cultura e a língua alemã ao redor do globo, mas ao se mostrar aberto aos contextos locais, é justamente aí que acontece esse caldeirão cultural que inicia há 60 anos e hoje em dia culmina nessa grande ebulição e nesses diálogos que acontecem tão intensamente no Instituto.